Olá pessoal, meu nome é Roberto Dias Duarte, estamos aqui na sede da OMI em São Paulo com essas duas figuras ilustres e vamos conversar sobre franchising na contabilidade. Este é o José Adriano, ele é diretor de Customer Success nessa empresa que é líder de mercado e ele é que cuida da sua experiência, do seu sucesso. E este é o Vicente Sevilha. José Adriano, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal, por favor. Olá pessoal, como o Roberto disse, meu nome é José Adriano e eu tenho o prazer de participar desde o início da criação da OMIE, e nessa jornada a gente tem visto ali um crescimento bastante grande e uma série de coisas importantes acontecendo, principalmente no mundo contábil. A gente vê grandes oportunidades que os contadores têm para abraçar nos dias atuais. E nós estamos aqui justamente para apoiá-los nessa jornada, para apoiar no seu crescimento, para apoiar no seu sucesso. É isso que a nossa área de Customer Success tem como grande objetivo fazer aqui dentro da empresa, ajudar você, contador, a ter muito sucesso e, igualmente, os seus clientes a terem sucesso nos seus negócios. É isso, Roberto. Muito bem, muito obrigado. Pessoal, como eu disse, estamos aqui para conversar sobre a franquia, sobre o modelo de negócios franchising no mercado de serviços contábeis no Brasil e no mundo. Isso é uma tendência global, é um processo que se iniciou aqui até recentemente, pouco mais de 6 anos no nosso país, mas estamos aqui com o Vicente Sevilha e também vou pedir a gentileza que ele se apresente e conte para a gente um pouquinho da história da empresa dele, dos negócios, como que começou, como foi essa ideia de criar um modelo diferente de trabalho, enfim. Conte pra gente aí, por favor, Sevilha. Legal. Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Sempre muito bom ter a oportunidade de bater papo com empreendedores, especialmente colegas contadores. Bom dia, Zé, bom dia, Roberto, bom dia, que legal estar aqui com vocês todos. Bom, vou tentar resumir, né? Porque eu tenho a língua solta, se deixar, eu fico aqui 40 minutos só contando essa história, mas vou resumir, vou encaixar ela toda ali. O Roberto Adriano, eu brinco contando isso para as pessoas, mas é uma coisa séria, que assim, enquanto as pessoas normais têm aquelas brincadeiras de criança do tipo pega-pega, esconde-esconde e tal, eu com 6, 7 anos de idade brincava que eu era contador. Olha que coisa maluca, né? Bem normal, hein? Inacreditável, né, Zé Adriano? Não sei se caí do berço, se leite estragado, alguma coisa aconteceu, minha mãe nunca me contou, então eu não sei o que foi que aconteceu. Mas era, não que eu não brincasse de pega-pega, de esconde-esconde, de futebol, mas quando eu estava sozinho, aquela minha brincadeira com a imaginação, era brincar de ser contador, né? Tem uma certa inspiração nisso, porque meu pai tinha uma pequena empresa, meu pai não era contador, ele era encanador, e ele tinha uma pequena empresa e tinha um contador, e frequentemente no jantar ele falava sobre o contador dele e tal, sei lá, aquilo acho que foi construindo em mim uma imagem de que, puxa, meu pai fala do contador dele com uma admiração, acho que eu quero ser esse contador, eu quero ser esse cara que ajuda os outros, que nem meu pai diz que o contador dele usa, isso, sei lá, 40 anos atrás, né? E aí, então, desde muito pequeno eu me decidi, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser contador. Foi muito bacana, poupei tempo, porque eu vejo meus filhos, por exemplo, puxa, o que eu vou fazer da vida, que carreira seguir? Eu não tive esse conflito, eu já fui direto sabendo o que ia fazer. Quando eu me formei técnico em contabilidade, depois fiz faculdade, mas quando eu me formei técnico em contabilidade, em 1986, eu abri a Sevilha Contabilidade. Então tem 30 e poucos anos aí que eu estou com a Sevilha Contabilidade rodando. E eu brinco assim também, fazer mais uma brincadeira quando vocês estão me assistindo, foi muito fácil abrir a Sevilha Contabilidade porque eu tinha tudo o que precisava, né? Faltava, é mais fácil até falar o que faltava. Olha, vou contar para vocês. Eu não tinha clientes, não tinha experiência, não tinha dinheiro, não tinha um lugar, porque foi no quarto da casa dos meus pais que eu abri a Sevilha Contabilidade, mas tinha determinação de fazer aquela coisa acontecer. Zé Adriano já ouviu essa história, estava até me provocando aqui um pouquinho antes. É verdade. Quando eu resolvi alugar uma sala para ter a Sevilha Contabilidade num lugar, fui lá, chama sala, cubículo, né? Estou chamando de sala, mas era uma coisa minúscula. Aluguei lá meu cubículo e não tinha cliente nenhum, cara, e não aparecia cliente nenhum. E eu já naquela época, 30 e tantos anos atrás, disse, eu preciso de um diferencial, eu preciso de alguma coisa que diga, esse rapaz não é um contador como os outros, ele é um contador diferente. E o que eu pude pensar na ocasião foi, eu vou ter uma máquina de Xerox. Procurei, na época era a própria Xerox que fazia isso, Roberto, eu não tinha
essas outras copiadoras, né? Ela era líder de mercado, ela não vendia, ela só alugava as máquinas. Procurei a Xerox e consegui convencê-los a alugar uma máquina para mim, botei a máquina de Xerox lá dentro do escritório. Bom, 60 dias depois eu tinha 2 meses da sala de aluguel atrasado, 2 meses de aluguel da máquina de Xerox atrasado, nenhum cliente, cara. Olha que loucura. Foi né? ficando fácil, hein? Foi ficando fácil, né? Até que apareceu lá um professor com umas provas, uns materiais para tirar Xerox, eu tirei, ele me pagou pela Xerox, eu falei, opa, peraí, tem uma oportunidade, fiz uma placa de tira-se Xerox, pus lá na porta, para fazer a história que é longa, ficar curta. Durante 3 anos eu paguei minhas contas tirando Xerox. E vou fazer um desabafo, dá licença, Zé e Roberto, eu vou aproveitar esse momento para um desabafo. Eu odeio tirar Xerox, cara. Esse é um negócio que eu não suporto tirar Xerox. Sensacional. Mas tirei, fazer o quê? Era a necessidade que tinha, né? Bom, com essa coisa de tirar Xerox, e é lógico que todo mundo que entrava lá para tirar Xerox, eu dava um cartão, porque eu nunca perdi minha visão de que eu sou contador, não sou copiador, né? Dava um cartãozinho dizendo, ó, também faço contabilidade, aparece um cliente aqui, um outro ali, a gente começou a operar e felizmente parei de viver de Xerox, comecei definitivamente a viver de contabilidade, mas foi aí que eu tive assim um contato, o Roberto e Zé Adriano, com uma realidade que eu não tinha, aquele choque de realidade, né? Que o contador não ajuda tanto o empresário quanto eu imaginava que ajudava, porque o dia a dia, e você que é meu colega sabe disso, nos engole em coisas como obrigações acessórias, obrigações principais. Então, eu calculo imposto, eu faço obrigações para o governo, DCTF, E-Social, DCTF Web, uma parafernália de coisas, e eu acabo me concentrando, porque o dia a dia me engole, pouco na necessidade do meu cliente. Eu costumo dizer que se a gente sair na rua, e eu me dou, não deixo ninguém falar isso, mas me dou o direito porque eu sou contador, então vou falar. Se a gente sair na rua e perguntar para as pessoas o que eles acham dos contadores, acho que a frase que resume tudo que a gente vai ouvir na rua é um mal necessário, eu tenho um contador porque preciso ter. Essa é a visão mais comum a respeito de contador. E é muito frustrante você ter essa visão, né? Eu tenho, o Zé Adriano e o Roberto, uma filhinha de 2 anos de idade, está para fazer 3 agora, né? Logo, logo ela vai me perguntar, pai, qual é a sua profissão? Talvez demore um pouquinho ainda, mas vai me perguntar, pai, qual é a sua profissão? Com certeza vai. Vai, não vai? Vai. Então, aí imagina, Zé Adriano, Roberto, eu virando para ela, meus amigos, e dizendo, o papai, filhinha, é um mal necessário. Estudei, fiz técnico, fiz faculdade, fiz várias especializações para ser um mal necessário. Não faz sentido, né? Não é meu sonho de vida ser um mal necessário, não é teu sonho de vida ser um mal necessário. Nós queremos agregar valor para a sociedade, mas na maioria do tempo, infelizmente, não é isso de verdade. Se a gente for honesto, não é isso de verdade que o contador faz. E se você observar, não querendo cortá-lo... Não corta, não, me ajuda. Recentemente eu fui para o Nordeste para participar de uma reunião justamente para falar sobre o posicionamento da classe contábil. E o consultor que nos ajudou a fazer esse processo de análise, ele começou com a seguinte preleção. Ele elencou diversos títulos de filmes, acho que deram mais ou menos uns 20 pelo menos, em que todos o contador ele é colocado de forma estigmatizada. Em filmes... Um estereótipo besta, né? Exatamente. Eu me lembro Ou seja, de um aqui, só para dar uma contribuição, a primeira versão do Caça-Fantasmas, o contador que tinha lá era um idiota. Exatamente. Você assistiu, Exatamente. Roberto? Eu assisti, mas não me lembro. Mas era o estereótipo do contador idiota. Fato, né? é fato. É o que a sociedade lá fora pensa de nós. Eu não quero falar isso para minha filha. Eu quero dizer, filho, papai ajuda as pessoas a realizar seus sonhos. Foi para isso que eu decidi ser contador. Era isso que eu sempre quis desde o começo. Então, eu sempre senti angústia, Roberto e Zé Adriano, com relação a essa situação. Mais adiante, nós fomos contratar uma consultoria, porque, embora... a gente tem essa realidade de viver, eu continuo vivendo a mesma situação que você, obrigação acessória, obrigação principal, balanço, imposto, estoque, aquelas coisas todas, né? Mas eu sempre busquei dedicar uma parte do meu tempo para a estratégia, e a gente procurou uma consultoria que trouxe para nós um conceito que até então eu não tinha, que é o conceito da cadeia de valor. Né? E a cadeia de valor, o Roberto fala muito sobre isso de outra maneira, num outro exemplo, mas ele também trata muito dessa questão. A cadeia de valor é, na verdade, um resumo de o que você faz no teu negócio, nós contadores, por exemplo, que de fato agrega valor para o negócio do teu cliente. Não o que você faz porque você faz, né? Eu costumo dar como exemplo, no passado dava esse exemplo, já estou ultimamente até usando outro quando eu estou falando sobre esse assunto, né? Zé Adriano, Roberto, uma coisa que a gente faz, agora está mudando, mas é a tal da DCTF. 30 anos, pessoal, fazendo DCTF. A gente hoje tem perto de 1000 clientes na unidade que eu administro.
Nunca, em 30 anos, 1000 clientes, nunca tocou o telefone, eu atendi, do outro lado da linha tinha um cliente que queria conversar comigo e dizer alguma coisa assim, Sevilha, olha, acabei de receber a DCTF que você fez esse mês. Que coisa linda que é essa DCTF. Cara, estou emocionado, eu nunca vi um negócio tão bonito como esse. Estou mandando para os meus clientes, para os meus fornecedores, para os meus concorrentes, porque o mundo precisa saber que eu tenho essa DCTF. Vou publicar no Insta, né? Vou publicar Exato, no Insta, a foto. foto. Sabe, selfie, tá aqui, ó, DCTF. Nunca aconteceu um negócio desse. E tem gente que se ofende quando eu digo isso, mas assim, o cliente não dá valor para a DCTF. De fato, verdade. Né? Não dá valor para o Darcy. E aí eu estou dizendo que eu estou mudando porque eu vou dar uma outra analogia aqui para você pensar comigo, vocês me ajudarem aqui. Primeiro, é um esforço no padrão normal para conseguir as informações para fazer o balanço. Para arrancar os dados do cliente, às vezes é a forceps. Né? Quando chega na mão, a gente prepara o balanço com toda a técnica contábil, faz todos os cuidados e análises, classificações, conciliações, manda isso para o cliente. Depois você liga para o cliente, Zé, você viu o balanço que eu te mandei e tal? Cara, não deu tempo, eu também não entendi aquilo lá, e já é atrasado, porque nós estamos em maio, você está me mandando o relatório de fevereiro. É inútil. Então, nem a obrigação principal, que é fazer o balanço, por exemplo, que é onde eu acho que podia ter algum resquício de valor, o cliente não percebe o valor. E aí vou pedir licença para vocês para fazer uma outra crítica para a classe, que, de novo, eu me permito fazer, porque atuo na classe, então eu me permito fazer. Claro. Eu converso com os meus colegas e o que eu vejo os colegas querendo dizer é agora mesmo. Nós estamos gravando em maio, acho que a gente pode dizer, né? Estamos gravando em maio de 2019, e em 1º de junho, depois de amanhã, entra em vigor o novo Código de Ética da Profissão Contábil. A grande comemoração do segmento de contabilidade é que o novo Código de Ética proíbe falar de preço. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso o seguinte, que é interesse de muita gente no mercado de contabilidade que ainda está com um véu na sua frente, ainda não percebeu o que é de verdade, que a gente não possa discutir preço no mercado de contabilidade. Então, essa frase quer dizer o seguinte, Zé Adriano, você é meu cliente, eu faço DCTF. Você não dá valor nenhum, mas eu vou te enfiar a goela abaixo da DCTF e você vai pagar o preço que eu quero, porque eu é que vou determinar isso. Entendi. Vamos imaginar que fosse possível, não é isso que o Código de Ética faz, e não tem nenhuma legislação que faça isso, mas vamos imaginar, Roberto, que houvesse uma legislação, tá bom? Aprovada no Congresso, no Senado, presidente e na ONU, todo mundo aprovou dizendo o seguinte, olha, o mínimo que se pode pagar para um contador em qualquer lugar do Brasil, seja qual for o tamanho da sua empresa, são R$1.000 por mês. Pronto, está aprovada essa lei. O cara tem que pagar R$1.000, senão ele não pode ter contador. Ele vai pagar R$1.000. Você mudou o teu caixa, contador. Você vai passar a receber R$1.000, mas você vai continuar saindo na rua e ouvindo as pessoas dizendo que você é um mal necessário. Porque nós não estamos falando só de ganhar mais dinheiro, e nenhuma profissão pode ser só sobre ganhar dinheiro. Tem que ser, eu ganho dinheiro e eu faço alguma coisa de útil. Então, quando a gente discute cadeia de valor, o que a gente discute, na verdade, o Zé Adriano, o Roberto e você que está me assistindo, a gente discute construir um reconhecimento da classe contábil, que quando eu sair lá fora e perguntar o que você acha do seu contador, o cara dizer para mim, eu não vivo sem um contador. O cara me salva, é ele que me ajuda a ter sucesso no meu negócio. Então é isso que eu venho perseguindo desde então, sabe, Roberto e Zé Adriano? E para estruturar tudo isso numa empresa contábil com um número maior de funcionários, nós chegamos a ter 115 funcionários, foi o nosso maior quadro na unidade que eu administro. Né? Deixa eu só ver se eu entendi. Essa busca por um valor, por uma cadeia de valor mais, de valor mais agregado, efetivamente, é que te motivou a buscar um modelo de negócio diferente para Na verdade, não. É isso que eu ia contar agora, Roberto. Perdão. Então, o que aconteceu? Quando a gente estava com a empresa com baixo nível de automação, talvez a gente converse mais sobre automação mais adiante, e até vou fazer aqui, eu não vou conseguir continuar sem fazer uma emenda assim. Muita gente acha que o meu foco maior é a automação. Não é. Meu foco maior é mudar a cadeia de valor. Eu uso a automação para sobrar tempo para eu mudar a cadeia de valor. A automação é um instrumento, não é meu objetivo. Né? Mas o que eu estava te contando. E esse é um equívoco, parece que praticamente 100% das pessoas. Né? Tem um monte de gente. E o exemplo que eu uso muito é o do posto de gasolina. Né? Automatizar a bomba de gasolina não vai fazer a gasolina ficar mais valorizada. Né? O cliente não vai ver mais valor, né? Nada disso. Isso, Mas o que acontece, na verdade, é assim, invertendo um pouquinho a conversa, mas só para o bate-papo, né? Tem muita gente que me procura dizendo, não, eu quero só soluções de automação. E eu digo, cara, a coisa que eu menos gosto de vender, de oferecer, de conversar é sobre automação. Porque a automação vai fazer com que você faça mais rápido
as coisas que o teu cliente não dá valor. Ele vai continuar não dando valor. Eu vou fazer a DCTF mais rápido, o e-social mais rápido, a DCTF web mais rápido, mas o Zé Adriano vai continuar dizendo, sim, e eu? O que ganhei com isso? Nada. Ele não vai querer pagar mais nem um centavo a mais para mim, e não é nem só, como eu disse, a questão do dinheiro, ele não vai reconhecer em mim nenhum valor adicional. Aliás, ele sabendo dessa automação, ele vai querer pagar menos, inclusive. Então, não dá. Automação sem mudar a cadeia de valor não faz sentido. Bom, a gente vai falar mais ao longo da conversa, mas qual é a mudança da cadeia de valor? Eu vou dar um exemplo, posso dar agora aqui um exemplo? Vou dar um exemplo aqui da mudança de cadeia de valor. Por exemplo, Roberto senta aqui e diz, Sevilha, estou te procurando, você é um contador, quem me indicou foi o primo do amigo do vizinho, do motorista de táxi que eu pego, e diz que você era um bom contador, eu quero abrir, sei lá, uma fábrica de cadeiras. Qual é o papel comum de um contador? O que qualquer contador faria? Me diz se você faz diferente. Depois você me escreve para dizer, escreve aqui para a OMI dizendo se você faria diferente ou não. Eu ia dizer para ele, tá bom, Roberto, faz o seguinte, me dá seu RG, me dá seu CPF, pega o do Adriano, que é seu sócio também, RG, CPF, comprovante de residência, 2 fotos 3x4, certidão de nascimento da sua bisavó, e vamos abrir a sua fábrica de cadeiras. Ó, sucesso, está aqui seu CNPJ, seja feliz, vai embora. Ema, cada um com seus problemas. Se ele vai quebrar, se ele não vai quebrar, se fabricar cadeira é bom, se fabricar cadeira não é bom, tô nem aí. O que eu quero é cobrar 30 dinheiros dele e abrir a empresa dele, toma aqui seu CNPJ. No processo de abertura, eu só vou falar disso, nós somos enfiadores de CNPJ goela abaixo do cliente. O que um consultor de verdade vai fazer? Peraí, Roberto, senta aqui, vamos tomar uma água, cara. Por que você escolheu o segmento de cadeira? Você já pesquisou? Que estudos você já fez? Cadeira é bom? Vamos olhar aqui, buscar alguma referência qualquer? Você sabe, achei uma matéria aqui que está dizendo que a venda de cadeiras no Brasil diminuiu 12% nos últimos 10 anos. É isso mesmo? Você sabe disso? E aí a gente começa a conversar. Eu não tenho nenhuma missão de dissuadi-lo de abrir. Eu só quero que ele pense junto comigo. Eu sou instrumento disso. Eu tenho que ter esse papel como consultor. Terminada esta conversa, pode ser que ele abra a fábrica de cadeiras de qualquer maneira, mas aí eu dei um CNPJ para ele com responsabilidade. Exato. Ou pode ser que ele mude de ideia, diga, quer saber, eu vou fabricar puff, porque eu descobri que o que está vendendo mesmo, está bombando, é puff, não é cadeira. Ou encontrou o diferencial, o nicho de mercado, o valor agregado. Mas eu discuto isso com o cliente, Roberto. Eu não enfio um CNPJ na mão do cara e digo, se vira aí. Não é esse o papel de um contador de verdade. Então, eu estou dando este exemplo, mas você pega isso em tudo. Até mesmo na questão da DCTF, tem consultoria agregada possível ali. Mas aí, respondendo à pergunta que você fez, Roberto, o que aconteceu? Quando a gente criou este conceito lá dentro, numa empresa que tem 100 e tantas pessoas, era muito difícil de você replicar esse tipo de comportamento em todo mundo. Então, eu tinha, sei lá, 5 caras que eu consegui treinar esses 5 caras e que conseguiam dar este nível de atendimento, e 110 caras que continuavam DARF, DCTF, estoque, nota fiscal. DARF, DCTF, estoque, nota fiscal. De vez em quando um balanço. Ficava naquele ciclo antigo. O que eu precisei fazer? Normatizar o processo. Então, peraí, vamos escrever como é que isso tem que fazer, vamos fazer manual, vamos desenvolver metodologia. Então, na verdade, você que está me assistindo talvez não tenha ainda me ouvido falar sobre isso, eu nunca pensei, vou fazer a franquia, eu disse, eu preciso normatizar o processo. Quando a gente terminou de fazer o processo a normatização do processo, isso foi no final de 2012, uma pessoa da nossa equipe, a Juliana, virou para mim, foi a Daniele, perdão. A Daniele virou para mim e disse, Vicente, está pronto para virar franquia. Já está tudo escrito como é que tem que fazer, todos os procedimentos estão detalhados. Se eu pegar 3 pessoas, tirar daqui e colocar, sei lá, ontem nós fechamos uma unidade em Macapá. Entrou uma unidade para a Rede Sevilha lá em Macapá, né? Se eu levar lá para Macapá, eles fazem igual a gente faz aqui. E deixa eu aproveitar esse ponto dos processos. Organizar processos, a gente sabe que é uma tarefa difícil, aliás, mais trabalhosa do que difícil, né? Não exige nenhum insight brilhante, é muito mais observação e desenho, né? Descrição das atividades, dos processos, mas que tipo de processo que você padronizou no seu escritório? Então, na verdade, assim, nós nos preocupamos em padronizar todos os processos. Então, começou o trabalho, isso ficou pronto no final de 2012, isso começou em 2009. Então, demorou. Porque a primeira etapa foi, reúne todas as equipes, o que vocês fazem? Me conta tudo que vocês fazem. Então, apareceu DCTF, balanço, mas a gente também foi cavocando. Não, mas peraí, você não atende o cliente pelo telefone? O que você fala? Que assunto? Que tipo de trato? Que tipo de momento? Quando você entra em contato com o cliente, quando o cliente entra em contato com você, a primeira coisa que a gente fez foi uma grande lista de tudo que nós fazíamos lá dentro.
E você olhou os processos operacionais ou também... Também de atendimento. Atendimento, também comercial? Todos eles. Por exemplo, hoje no comercial, eles chamam são spin questions, não é isso? Que a gente tem no nosso comercial, por exemplo, é uma tela, o operador que atende o cliente do comercial, que liga que quer ser cliente, não só para a nossa unidade, mas para toda, porque nós fazemos a qualificação dos leads de todas as unidades. Porque um pensamento que a gente tem, Roberto e Adriano, é o seguinte, aqui, Roberto decidiu ser nosso franqueado, pronto. Ele tem um escritório pequeno, às vezes está até abrindo. Essa unidade só para contar, né? Essa unidade que abriu lá no Macapá, por exemplo, que entrou para a rede, ele já tem 30 anos de existência e entraram agora para a rede. Então eles estão convertendo para a Rede Sevilha. Mas a maioria dos nossos franqueados, eles são contadores que estão entrando no mercado, a gente chama de novos entrantes, né? Então o Roberto acabou de abrir a empresa de contabilidade dele. Ele conhece de contabilidade, mas ele não sabe vender. Então o que a gente faz? Todos os leads que são qualificados caem na unidade franqueadora. É lógico que a gente sabe, tem mecanismo para isso, identificar. Esse lead veio da unidade, sei lá, Belo Horizonte, que é do Roberto. E aí, Só explicar para o pessoal, lead é uma oportunidade de negócios. Alguém que entrou em contato com a sua empresa pelo website ou por e-mail. Por um Facebook, por um Instagram. Exatamente. É uma oportunidade potencial de negócio. Então, já que a gente explicou isso, o que nós fazemos na verdade? Todo plano de marketing, quem faz é a franqueadora. Então, a gente faz um plano de marketing em Belo Horizonte, na sua área, e faz a divulgação do teu negócio na tua área. Entendi. Os canais mais comuns, né, que nós usamos é o nosso canal do YouTube, ganhamos agora esses dias a placa de mais de 100 mil inscritos, já estamos com quase 110 mil inscritos agora. Ganhamos a de 100 mil, outro dia já está com 110. Agora eu percebo que vai exponenciando. É progressivo, né? É impressionante. Mas enfim, o YouTube é um grande canal para venda, a gente faz Google Ads, que são anúncios pagos no Google, Facebook e Instagram, né? É interessante, eu sempre achei que o LinkedIn seria uma boa fonte, não é uma boa fonte, não, a gente não consegue o retorno bacana no LinkedIn. Mas fazemos lá os anúncios na sua área, os clientes entram em contato, eles acham que estão falando com a unidade de Belo Horizonte, porque eles ligam para um número de Belo Horizonte. Ou mandam um e-mail, pode ligar, pode mandar um e-mail, pode mandar um WhatsApp, mas eles falam com o DDD de Belo Horizonte. Mas quem está atendendo é um funcionário na unidade franqueadora. Esse funcionário, ele tem na tela dele um questionário. Mas aí você vai dizer, é um atendimento mecânico. Não é, porque é um questionário aquecido. É um questionário cuidado. E o cara foi treinado para isso. E ele conversa com o cliente final. O papo vai mais ou menos assim. Deixa eu entender suas necessidades. E além disso, deixa eu te explicar. Olha, a nossa equipe, nós temos mais de 30 unidades, são muitos contadores. A gente tem uma equipe, graças a Deus, bastante procurada. Eu preciso te agendar uma reunião consultiva com o contador da sua região, que é o Roberto Dias Duarte. Vamos ver tua agenda, ele tem a agenda do contador, ele vai lá, tal dia, tal dia. Quando a gente avisa o Roberto, tem um cliente aí em Belo Horizonte para você visitar, ou para você fazer uma teleconferência, ou para você ter uma conversa pelo telefone, aquele lead, aquele contato já está totalmente qualificado, ele já sabe a história do lead, ele já sabe tudo que o lead precisa. E ele vai para fazer a liquidação do negócio. Né? Então, nós normatizamos tudo. Só que além de normatizar, depois de normatizado, né, Roberto e Adriano, o que nós continuamos fazendo de hoje para frente é aprimorando o processo. Então a gente usa metodologia como, por exemplo, Kaizen, como espinha de peixe e tal, para ver, vamos medir, tem uma coisa chamada Value Stream Map, que você mede o valor da cadeia de cada atividade daquelas, a gente constrói o Value Stream Map para cada atividade e vai sempre melhorando o valor disso. Né? Nosso foco hoje, e aí a gente talvez agora consiga com esse conceito falar um pouco melhor de automação, o nosso foco hoje é automatizar as atividades que nós chamamos de NAV. NAV é o seguinte, ó, atividades que não agregam valor, NAV. Então a gente foca da cadeia de produção para todas as nossas atividades. O que dá para automatizar nesse Value Stream Map? E aí a gente automatiza o que não agrega valor e libera o ser humano para, por exemplo, já que estamos aqui, vou falar, para poder usar uma solução como o OMI Smart, que ontem até teve o Wagner lá conosco para treinar mais uma turma nossa lá. Sim. Que é uma solução onde eu ajudo o cliente a pensar no futuro e não ficar olhando o passado. A primeira unidade, quais foram os desafios aí, as dificuldades? Muito legal. Então, até hoje eu me surpreendo, o Roberto e Zé Adriano e meus amigos, porque a procura pelo assunto de franquia de contabilidade é gigantesca. Nós recebemos, vou dar um número bastante recente, no mês de abril agora, por exemplo, nós estamos em maio, então mês de abril, que foi um mês fechado, 279 contatos, quero ser um franqueado.
Beleza. Eu acho bastante representativo. Mas o funil, ele é um funil, até um pouco por nossa vontade, estreito. Nós só autorizamos franqueados depois de um processo longo, Claro. porque tem algumas preocupações nossas aí em relação a essa questão toda, né? Mas, então, a procura sempre foi muito, muito grande. A primeira unidade foi em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, o professor Paulo Vinícius. Olha que coisa bacana, o professor Paulo Vinícius, ele sempre foi professor de contabilidade a vida inteira. Ele é coordenador do curso de contabilidade da Unip de São José dos Campos. E ele sempre quis montar o escritório de contabilidade, mas que dilema ele vivia? Como eu nunca fiz a prática, eu me sinto inseguro de montar. Entendi. Quando ele viu a franquia, ele falou, opa, você vai me dar todos os manuais, todo o suporte. Se eu tiver dúvidas, eu te pergunto como faz. E aí ele montou a unidade dele, né? Aliás, está indo muito bem, eu fico sempre muito feliz de falar com o Paulo Vinícius, que ele está se saindo bem bacana lá na unidade dele. Bom, aí colocamos a unidade para funcionar, né? Eu acho que como todo negócio de franquia, existe um período em que há um encantamento, o franqueador diz, cara, isso é muito legal, é muito bom, funciona muito bem, olha como é bacana, eu entendi como é isso, eu entendi como é aquilo, né? Mas falando um pouquinho dos bastidores, depois de um certo período de tempo, e eu já tinha sido alertado sobre isso, nós contratamos uma empresa para organizar a nossa franquia e tudo, né? Existe uma coisa que eles chamam de a rebeldia do franqueado, que aí o franqueado começa a questionar os métodos. Entendi. Ele diz, eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de fazer assim. Então, hoje em dia, eu ainda te digo isso, a nossa maior dificuldade é nos questionamentos dos métodos. E a gente procura ser muito inteligente, vou usar essa palavra, em relação a isso. O que eu digo sempre, e o nosso pessoal de franquia sempre trabalha com essa ideia, é que a gente tem que fazer a sobreposição das melhores práticas. E sempre que um franqueado aparece, e frequentemente acontece isso, com uma boa ideia na unidade dele, que é melhor do que a ideia que nós temos como modelo inicial, a gente prefere adotar o procedimento dele do que manter o nosso procedimento. É uma evolução incremental, natural. É uma das vantagens da rede de franquias, porque não sou só eu, nem só o Zé Adriano, nem só o Roberto pensando como eu vou fazer melhor o meu trabalho. Tem várias unidades, um monte de gente em vários cenários, né? Então, acho que o maior desafio é esse, é você manter a rede sintonizada sobre quais são as melhores práticas e manter a rede sintonizada que o indicador da melhor prática nem sempre é a prática mais fácil, mas é aquela que mais agrega valor para o cliente. É assim que a gente guia o nosso caminho, né? Então, é lógico que compliance na nossa atividade é um requerimento, então, duas práticas que cumprem igualmente bem o compliance, nós preferimos a prática que agrega mais valor para o cliente. Entendi. Pegando esse gancho da questão do valor agregado, uma dúvida. Como é que ou qual é o seu desafio para mostrar para o cliente valor agregado no serviço? Ele consegue compreender isso de forma fácil? Existe um processo de convencimento e qual é o desafio ou qual a dificuldade que você tem para falar, olha, isso daqui é valor, você vai perceber valor agregado, isso daqui não, e por isso eu sou diferente? Zé Adriano, essa é uma pergunta fantástica e que tem consumido bastante energia nossa, porque tem uma situação, quando você fala sobre a cadeia de valor, que é assim, isso tem a ver com a persona do teu cliente. Dependendo da persona, a cadeia de valor, a percepção de valor desse cliente é diferente. Empresas muito pequenas têm um tipo de percepção de valor. Empresas médias, por exemplo, têm outro tipo de necessidades e outro tipo de percepção de valor. Então, o que nós construímos foi um conjunto de soluções que entregam valores diferentes e que a gente adequa ao perfil do cliente. Inclusive para novos clientes, naquele questionário que a gente faz antes de mesmo ter a primeira conversa técnica, né? O que a gente vai fazendo perguntas, nós não perguntamos para o cliente o que você precisa, não é isso, mas a gente bate um papo com o cliente e ele vai falando sobre ele, e nós vamos identificando, por exemplo, esse cliente tem muita dificuldade com gestão financeira, ele apanha muito com gestão financeira, opa, tem uma oportunidade, aí vamos trabalhar essa oportunidade. Legal. Então, o pessoal chama isso de pain points, né? Então você vê os pontos de dor que o cliente tem e oferece para ele um kit de valor que é compatível àquelas necessidades que ele tem. Legal. Então não se entrega, pelo menos na nossa estratégia, porque nós não somos, quer dizer, não somos não, né? Vamos falar um pouco sobre isso, o Roberto gosta muito desse assunto, de repente ele nos ajuda aqui. Mas nós não somos nichados, a gente não tem um segmento específico, né? Na minha unidade, por exemplo, o que a gente tem são células. Então eu tenho uma célula que só atende serviços, outra célula que só atende indústria, outra célula que só faz comércio exterior, mas nós atendemos qualquer tipo de empresa, né? E até esse conceito de célula, vou falar dele, vai. Eu acho que é legal. Nós não temos lá na Sevilha Contabilidade, Zé Adriano e Roberto, um departamento de contabilidade, nem um departamento fiscal e nem um departamento pessoal. Porque o departamento de contabilidade
pressupõe, né, a organização de pessoas ao redor de um tema que é contabilidade. Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos com células. Uma célula típica, por exemplo, tem o Sevilha aqui, que é bom em contabilidade, o Roberto, que é bom em folha de pagamento, e o Zé Adriano, que é bom em fiscal. Nós somos uma célula. Nós não nos reunimos em cima de um tema técnico, nós nos reunimos em cima dos clientes que nós atendemos. Então, nós temos um grupo de clientes que nós atendemos. O nosso foco é atender bem esses caras. É claro, tem que fazer folha, tem que fazer balanço e tudo mais, né? Mas eu estava te dizendo isso, como nós não somos nichados, o que nós fizemos é cadeias de valores diferentes para tipos de clientes diferentes. Tecnicamente você segmentou, só que com unidades. Só com unidades de negócios lá dentro, né? É isso que a gente procura manter. Tem uma unidade nossa só, que é a unidade de Pouso Alegre, mas foi uma opção dele lá. Ele só atende postos de gasolina. Entendi. Agora, me conta uma coisa. Muita gente ainda não conhece o modelo de negócio franquia. O que é isso? Como que você explicaria para uma pessoa que nunca ouviu falar ou que só conhece franquia pela experiência de consumo, né? Não sabe o que isso significa? É muito legal. Primeiro, eu acredito que o modelo de franquia é muito bacana. Ele é um modelo que permite que você, sendo dono do teu próprio negócio, faça parte de uma rede maior. Então, você não abre mão de ser dono do teu negócio, você tem a tua empresa, o seu CNPJ, né? Então, vou pegar aqui como exemplo, o Zé Adriano e o Roberto vão montar uma franquia, eles têm o CNPJ deles, que não tem nada a ver com o CNPJ da Sevilha Contabilidade. O contrato com os clientes é feito do cliente para o CNPJ deles, não é feito com a nossa unidade, o cliente paga diretamente para eles, não paga para nós, eles fazem o atendimento. O que nós entregamos? Nós temos um conjunto de entregas na franquia que tem por objetivo desenvolver valor igual para todas as unidades. Então, nós apoiamos os franqueados, primeiro, em questões técnicas. Então, folha de pagamento, impostos, balanços, etc., o franqueado recebe todo o suporte nosso de como fazer. Entendi. É claro que eu digo isso até para os franqueados, vou dizer para você, nós não somos uma faculdade de contabilidade. Se você não fez faculdade ou se você ficou dormindo na aula, mas de alguma maneira passou, você não vai saber fazer débito e crédito, e isso a gente não ensina. Né? Mas nós ensinamos as boas práticas desse mercado para os nossos franqueados e estamos sempre dando apoio e renovação nisso. Então, agora, por exemplo, está entrando aí EFD Reinf. Fizemos conteúdo ensinando os franqueados como é que faz a EFD Reinf. Todo mundo junto vai nisso. Tem um outro pacote de entrega que nós fazemos que é na questão de compliance, soluções para que o franqueado tenha certeza absoluta que tudo que ele está fazendo está no tempo e na qualidade correta. Tem um outro pacote de entrega que tem a ver com atendimento. Então, uma série de soluções que a gente entrega para o franqueado para ele atender bem os clientes dele. Tem o pacote que eu já contei para vocês que envolve, são dois aqui, né, mas eu vou falar deles juntos, comercial e marketing. Né? Então, nós fazemos todo o marketing da unidade e fazemos o começo do comercial, a qualificação do link, o final quem faz é o próprio franqueado, né? E tem o pacote de automação, que é o pacote onde a gente ajuda o franqueado a automatizar na unidade dele aquelas atividades que não agregam valor. E o franqueado usa a sua marca? Ele usa a marca. Por exemplo, nós temos algumas situações, né? Essa unidade de São José dos Campos que eu contei para vocês, ela é uma unidade Sevilha desde o início. Ele começou do zero como unidade Sevilha. Essa unidade de Macapá, que está entrando agora na rede, ele tem uma marca, ele já existe há muitos anos, então ele tem a marca dele. O que ele vai fazer nesses primeiros momentos? Usar a marca dele e a marca Sevilha junto. Acho que num período de transição? Necessariamente, o contrato nem prevê a obrigação dele abandonar a marca dele. Só que ele tem que usar as duas marcas juntas. É como se fosse, acho que vocês já viram isso, em colégio é muito comum, né? Você passa num colégio aí, o colégio chama Colégio José Adriano, método etapa método objetivo, método ângulo e tal, né? É como se fosse alguma coisa assim. Então, ele tem o escritório de contabilidade José Adriano, Rede Sevilha. E a padronização nos processos de entrega, a operação, atendimento e comercial. E o layout do físico, isso vocês interferem também? Interferem também. Existe uma adaptação mínima de layout, existe um projeto de identidade visual mínimo, né? Mas nós temos um modelo de franquia que tem uma procura bacana, que é a microfranquia. Então, na microfranquia você não tem um escritório. Entendi. A microfranquia você não tem uma instalação física, você tem seu notebook, você tem o teu conhecimento e nós tratamos você como se você tivesse o seu escritório, mas ou você usa, quando tiver que falar com o cliente, um coworking, ou você vai até o cliente para trabalhar. E aí não tem identidade visual na unidade, porque não tem unidade física. E vocês promovem
eventos, encontros presenciais também? Promovemos, fizemos agora, por exemplo, no final do ano passado, a nossa convenção de franqueados, foi aqui em São Paulo, o pessoal veio para cá. Aliás, o Wagner, da OMI, também esteve lá para mostrar o OMI Smart, né? Onde na convenção nós levamos conteúdo para eles e tal, né? Mas como a rede é nacional, o que nós fazemos é constantemente conteúdos online ao vivo. Então, por exemplo, na nossa unidade, a área, as atividades da área fiscal, embora não tenha um departamento fiscal, mas o que acontece é que existe um coordenador da área fiscal que reúne todos os profissionais da área fiscal de todas as células e online de todas as unidades franqueadas para falar sobre o assunto fiscal. Depois para falar sobre o assunto comercial, para falar sobre o assunto contábil. Então, eles têm vários conteúdos online que os franqueados participam o tempo todo. Muito bem. E uma dúvida, o fato de vocês oferecerem um formato já pronto para um novo escritório começar ou um escritório já existente adotar, faz com que o tempo de ramp-up dentro do mercado diminua drasticamente ou não? Como é que funciona isso? A teoria diz que é isso mesmo. A prática mostra que depende muito do comprometimento da pessoa da unidade, né? Porque tem muita gente, o Zé Adriano, nós já vivemos essa situação. Vou até contar para vocês aqui um caso de bastidor. Nós desqualificamos a unidade paulista. Nós tínhamos uma unidade na Avenida Paulista aqui em São Paulo que a gente precisou desqualificar da rede, porque o nível de reclamação dos clientes era muito grande, não do ponto de vista técnico, mas sobre o atendimento. Nunca conseguiam ser atendidos, não conseguiam falar com ninguém. Entendi. Então, você leva o cliente para lá, mas ele não é bem atendido. Então, a franquia da contabilidade, ela tira de você algumas preocupações. Então, eu quero ser um franqueado. Muito bem. Se eu já tenho um escritório ou se eu vou abrir um, que preocupações eu eliminei? Eu não preciso me preocupar com o método, porque o franqueador está sempre orientando a respeito do método. Eu não preciso me preocupar com tecnologia, porque o franqueador está sempre apoiando em relação à tecnologia. Não preciso me preocupar com marketing, não preciso me preocupar com comercial. Mas eu tenho que me preocupar com atendimento. Eu tenho que cuidar do atendimento. Se eu não cuidar do atendimento, essa rampagem não acontece. Entendi. O modelo de negócio de franquia é um modelo onde o franqueador, no caso o Sevilha, entrega para os franqueados processos, marca. Ele, na realidade, é um empreendedor que compartilha o risco, né? E por isso ele paga o que exatamente? O franqueado ele paga uma taxa de adesão, que geralmente é, do ponto de vista de longevidade, é o menor dos valores, né? E depois ele paga um royalty mensal. No nosso modelo é assim, ele paga um royalty mensal. Sobre a receita? Sobre a receita que ele tem com os clientes que ele atende usando a nossa metodologia, ele paga um royalty mensal, né? As unidades que se convertem, a unidade que começa do zero, conforme os clientes vão entrando, vai pagando o royalty. A unidade que se converte, vou pegar esse caso do Macapá, por exemplo, o que ele faz? Ele concorda, ele percebe valor nisso, ele concorda em pagar um royalty sobre os clientes que ele já tem. Entendi, Traz legal. os clientes dele para a nossa rede e paga um royalty. Esse modelo de franquias é usado no mundo inteiro. E só para vocês entenderem a importância disso hoje aqui no Brasil, o Vicente falou em 279 pessoas por mês procurando a franquia dele com interesse em se tornar um franqueado. Imagina, mais de 3 mil pessoas por ano, num mercado de pouco mais de 60 mil escritórios no Brasil. É um número absurdo. Ou seja, é um modelo que não pode ser desconsiderado na atual situação, onde a gente vê claramente que o Vicente começou o escritório dele com a máquina de xerox e hoje em dia, para criar um escritório, você precisa de investimentos em tecnologia, em gestão de recursos humanos, em desenvolvimento, em treinamento, em marketing, em vendas. Então, esse é o modelo de franquia que é compartilhado e, obviamente, aí os riscos e os resultados. Agora, a pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: você enfrentou alguma dificuldade regulatória? Eu imaginava que ia enfrentar, mas não enfrentei nenhuma dificuldade regulatória. Nós criamos a franquia, submetemos ao Conselho Regional de Contabilidade. Nós fomos a primeira no estado de São Paulo a ter. Eu não pesquisei no país todo, mas no CRC de São Paulo foi a primeira franquia que o CRC de São Paulo diz pode operar, né?
Então a gente já, da primeira unidade, quando a primeira unidade foi estabelecida, nós já tínhamos o ok do Conselho Regional de Contabilidade, né? E nunca enfrentei nenhuma dificuldade com o Conselho. Pelo contrário, até, frequentemente os Conselhos Regionais e a própria Conselho Federal me convidam para falar um pouquinho sobre o modelo de franquia e tal. Na verdade, o objetivo da franquia, pelo menos da maneira como nós temos a concepção, porque tem outros modelos de franquia no mercado de contabilidade, né? Mas o modelo de franquia que nós concebemos é um modelo no qual nós ajudamos o contador a empreender. Cobramos alguma coisa para isso, mas nós estamos dando um mega apoio para o contador empreender, né? E o CRC, olhando isso, diz, bom, se você vai ajudar o contador, tá bom para mim. Né? Ótimo. E ainda sobre franquia, eu acho que talvez seja a última pergunta minha sobre esse aspecto franquia, para a gente entrar que pena. num outro tema. Qual que é o perfil do franqueado que vocês escolhem? Porque o processo, para o público entender, é o seguinte: você escolhe a franqueadora, mas ele também te escolhe. Ele não pode deixar qualquer pessoa representar a marca dele. Né? Qual que é esse perfil? Bom, muito boa pergunta. E o que eu vou te dizer assim, nós ficamos o tempo todo circulando num assunto que já falamos aqui no nosso bate-papo, que é aquela questão da cadeia de valor. Então, nosso objetivo na Sevilha Contabilidade é construir uma nova cadeia de valor para o contador. Então, o principal aspecto que nós analisamos no perfil dos interessados em franquias é o nível de percepção dele a respeito da necessidade da construção dessa cadeia de valor. Então, vou ser muito franco para vocês, aquele contador que nos procura e que tem um objetivo muito técnico, muito mecânico, então ele está pensando no balanço exclusivamente, porque tem muito contador que é assim. Quando você fala, por exemplo, vou dar acho que uma analogia que vai ajudar todo mundo a entender. Quando você fala sobre esse perfil novo do contador consultor, tem muita gente que imagina que o contador consultor é aquele contador que pega o balanço, coloca debaixo do braço, vai lá na empresa do Zé Adriano e diz: Zé Adriano, senta aqui, vamos olhar o balanço junto. E enfia o balanço goela abaixo do José Adriano. Né? Ele continua, alguns colegas meus, com a percepção de que é no balanço que eu tenho que orientar meu cliente e tal. Né? E o que a gente defende é que está mais amplo do que o balanço, que está não limitada a essas questões, como, por exemplo, no caso da abertura. O mundo é mais holístico, né? Então a gente tem que entender várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, quando a gente está falando de negócios. Então, o que nós estamos procurando? Alguém que tenha um conhecimento amplo de mais áreas do que apenas de contabilidade e que esteja engajado nessa coisa de eu quero mudar a proposta de valor. Esse é o perfil de franqueado que nós estamos buscando. Bem. Zé Adriano, mais alguma pergunta sobre o processo? Não tenho nenhuma pergunta. Aliás, eu estou gostando de ouvir o que o Vicente Sevilha está falando, porque muito do que ele falou tem uma conexão direta com o conceito de Customer Success, com o conceito de Customer Centric, ou seja, o cliente no centro das atenções, né? Ele sendo muito bem atendido na necessidade dele, ele já conceituou de forma implícita tudo que uma área de sucesso do cliente, uma área de Customer Success, deve considerar. Eu achei bem legal isso. Obrigado. E o que é interessante, sem falar em nenhum momento de sucesso do cliente. Eu achei bastante interessante essa forma dele abordar e saber que isso é algo que é o dia a dia, tanto da franqueadora como dos franqueados que passam a fazer parte da rede. Assim, é isso que a gente leva para o franqueado. Na nossa metodologia, o que a gente leva é toda a entrega do contador consultor. Que tipo de informação, que tipo de discussão, que tipo de aspecto tratar. E ainda, desculpa, só continuando, e apesar de ele comentar sobre processos, sobre automação e tudo mais, ainda não falou nem um pouquinho sobre tecnologia embarcada, que certamente deve ter um monte de tecnologia embarcada, desde o ponto em que você atende o lead para o seu franqueado, até o momento em que as coisas de fato e de direito começam a acontecer no atendimento, né? É isso mesmo. Isso é uma boa pergunta, porque quando a gente fala de tecnologia para uma empresa de serviços contábeis, para um escritório de contabilidade, muita gente pensa no sistema contábil, fiscal, folha, né? É isso aí, é aquele universozinho ali, né? Exato. Você tem razão. O que é tecnologia para você? Qual que é o papel da tecnologia no negócio contabilidade? Muito bom. Tecnologia é interessante porque ao mesmo tempo que ela é um desafio para todos os contadores, porque tem aspectos da tecnologia fora desse universo contábil, folha e fiscal, que muitos contadores não dominam, né? Aliás, eu tenho, bater papo aqui com vocês só, né? Eu tenho conversado por aí e descobri que nesse processo da entrada em vigor do e-social,
que já faz algum tempo que está entrando em vigor, mas que as empresas menores embarcaram agora em 2019, né? Apareceram um monte de contadores que nem software nenhum usavam. Jura? Nada, nada, nada. Aqui Que agora, em São com o Paulo. E-Social, precisaram passar a usar algum software, né? Mesmo aqui em São Paulo. Cara, Roberto, para você talvez não tenha sido um choque, mas eu fiquei chocado. Falei, como é que pode um contador, nem nesse triângulo contábil, fiscal e folha, não ter um software? Não, né? eu fiquei chocado. Mas esse ambiente vai mais longe, né? Então, respondendo à pergunta do Roberto, a tecnologia, ao mesmo tempo que é um grande desafio, escolher bem o seu parceiro de tecnologia, escolher bem que tipo de software se adequa à sua proposta de valor, né? Ele é um poderosíssimo aliado. A tecnologia, de maneira central, é que nos permite ter processos seguros, processos simples e processos que resultem na liberação do ser humano para atividades que agreguem valor. É nessa direção que a gente tenta usar a tecnologia, sabe, Roberto e Adriano? E a tecnologia não está embutida somente nos processos de entrega, só no processo contábil, fiscal e trabalhista. Claro que não. Pra você ter uma ideia, por exemplo, no processo comercial que a gente estava conversando aqui, né? Acho que eu posso falar umas marcas aqui, não tem problema nenhum. A gente usa, por exemplo, um software para o funil de vendas que chama Pipedrive, que é um software de terceiro que nos ajuda a controlar o funil de vendas e é muito interessante. O lead de Belo Horizonte, que nós prospectamos, entrou em contato, ele cai no funil de vendas, nós estamos olhando ele aqui, mas o franqueado de Belo Horizonte está lá no funil vendo esse lead, todo o tratamento do que está acontecendo com aquele lead, né? Softwares para CRM, softwares que nós desenvolvemos, um pedaço bacana da automação que nós fazemos é feito com software nosso, né? Acho que o nível de automação muito grande que a gente tem na área de produção tem a ver, por exemplo, com folha de pagamento. Eu gosto sempre de usar esse modelo. Nós temos lá a folha de pagamento do começo ao fim sem intervenção humana. Eu não tenho um funcionário que põe a mão para fazer a folha de pagamento. A nossa tecnologia faz esse processo todo de folha de pagamento, né? Então, tem vários fornecedores de tecnologia que nós vamos conjugando. Um deles, já que estamos aqui na casa, é a própria OMI, por exemplo, com o próprio mecanismo de gestão financeira da OMI já fornece muito apoio, mas o OMI Smart, por exemplo, foi um passo gigantesco, porque ele abre uma porta muito grande para oportunidades de conversa, ele ajuda demais a perceber o cenário do cliente, né? Então, é isso que nós fazemos, é procurar tecnologias boas que construam mais tijolos no nosso murinho de cadeia de valor. Agora, a tecnologia para você é realmente uma bala de prata? Aquela coisa que você comprou um software de CRM, um software para automação de marketing, um software, seja ele qual for, seus problemas acabaram? Não é isso não. Bom, primeiro, como eu disse, primeiro vem uma etapa de definição das suas necessidades para escolher o software adequado. É muito isso que a gente faz, é o nosso foco muito grande antes de escolher um software, é estressar as necessidades e saber se ele vai atender ou não. Agora, uma coisa que é necessária para qualquer software, Roberto e Zé Adriano, é que o usuário ele precisa ter um nível de adaptação ao software, porque caso contrário ele tem que mandar fazer um software para ele. Né? Então, é sempre necessário um nível de adaptação. Tá bom, eu faço desse jeito, o software segue uma etapa um pouquinho diferente, eu estou disposto a me adaptar nisso porque eu ganho em outros momentos lá na frente. Muita gente comete erros ao utilizar e implantar tecnologia do ponto de vista empresarial. O principal deles, é o que você colocou aí, é acreditar que existe um software que resolva a vida dele para sempre, que ele não vai precisar de desenhar processos, que ele não vai precisar de treinar pessoas, de criar valor, de criar estratégias. E o outro é que você também colocou com muita propriedade, é que muita gente, na hora que vai comprar um software, pensa assim, eu quero uma Ferrari com preço de Fusca. E isso não existe, né? E ainda eu quero a Ferrari customizada, porque eu gosto de dirigir... O banco do meu jeito, as borboletas do meu jeito. Exatamente. Então, essa questão é muito importante, que a tecnologia no mundo atual, em especial na contabilidade, é o meio de entrega do seu serviço, do seu valor, da sua proposta de valor, né? E ter esse alicerce, essa infraestrutura tecnológica é fundamental. O que você acha disso, José Adriano? Eu acho fundamental de verdade, né? Pensando naquilo que a gente faz no nosso dia a dia aqui na OMI, que é ajudar tanto contadores como empreendedores, que são os clientes dos contadores, a se organizarem
e de verdade passarem a fazer gestão no seu dia a dia, o que é uma base necessária para você poder prosperar, crescer, pensar em fazer coisas diferentes para os clientes que as empresas atendem. Quando a gente fala em tecnologia, ela se torna um apoio realmente bastante necessário. Mas, ao mesmo tempo, como o Vicente comentou, é necessário que o cliente ele esteja disposto a compreender como aquela ferramenta pode ajudá-lo no dia a dia. O que não vai contra o conceito de que, para o cliente, sucesso, para ele, é ele resolver os problemas dele. By the way, usando uma ferramenta, né? Por isso que a gente procura sempre levar uma experiência para o cliente onde ele realmente passe por um processo de aprendizado, né, conceitual, técnico, mas ao mesmo tempo ele passe por um processo que nós chamamos de onboarding, onde a gente ajuda o cliente a começar a perceber como ele pode resolver as coisas dele no dia a dia, uma coisa de cada vez, né? Quick win, né? Ganho rápido. Toda vez que a gente conversa com um cliente, ou mesmo quando nós estamos trabalhando junto com o escritório contábil para fazer o processo de conexão com as informações dos clientes dele, a gente procura sempre ajudar essas pessoas a terem ganhos rápidos e a cada vez ter mais um ganho e mais um ganho. E isso faz com que você comece, de fato, perceber como a tecnologia pode ajudar no seu dia a dia sem grandes esforços. Um passo por vez, baby steps e sempre crescendo nessa relação de poder usar uma ferramenta para resolver os seus problemas do dia a dia. Muito bem. E como é que vocês estão enxergando, aí eu vou começar pelo Sevilha, o futuro desse mercado? O que vocês estão vislumbrando, percebendo das transformações que estão ocorrendo, tanto do ponto de vista do consumidor dos serviços, quanto do ponto de vista do produtor, né? No caso dos escritórios de contabilidade? Bom, pensando nos escritórios de contabilidade, o que eu acredito é que nós vamos passar por uma transformação muito parecida com a transformação que você já viu acontecendo no mercado de farmácias. Eu sou de um tempo em que você tinha uma farmácia, e era literalmente assim, tinha uma farmácia na rua da minha casa, o farmacêutico conhecia a minha família, era ele que nos atendia, quando voltávamos do médico, era lá que você levava a receita para ele te atender, ninguém pensava em discutir preço, nós não pegávamos aquela receita em 5 farmácias para comparar preço, era o farmacêutico da rua, ele que atendeu a família inteira sempre. Interessante, nós não éramos ricos, pelo contrário, mas o preço não tinha a relevância que hoje tem na farmácia. Então hoje você tem o farmacêutico do bairro praticamente desaparecido. Nas grandes cidades você não tem mais farmácias individuais, o que você tem são grandes redes que competem por preço e com um mix de entrega muito maior, com muito mais coisa além do que o remédio, né? Eu sou de um tempo, para você não faz sentido talvez, mas imaginar você comprar um pacote de bala numa farmácia era algo impensável na minha infância. Não existia esse conceito. Talvez balas Valda, né? Quando para garganta. A Valda, é isso aí. Quando muito, a Valda. Tem pendrive, tem pilha, tem uma série de... E você vê, são grandes redes. Produtos para pet. Produtos para pet. Tem tudo, cara. Algumas farmácias têm um setor de armazém, de armarinho mesmo, assim. Então você vai lá, você compra, tem bolacha, tem refrigerante, tem salgadinho, tem comida e tal. Né? Fora do Brasil isso é muito comum, no Brasil agora está cada vez mais assim. Agora, esse movimento não foi à toa, né? Não foi uma coisa não planejada. Nas farmácias, você está dizendo? Exatamente, claro. É o que o Zé Adriano falou. É o foco da empresa, o modelo de negócio centrado no cliente. Então, de acordo com aquelas dores, daquelas necessidades... O que o cliente precisa? O que eles pensaram, centrado no cliente, né, Zé Adriano? O cliente que vem na farmácia, o que ele precisa, além do remédio? Ele precisa disso. Então, vou oferecer, ele está aqui mesmo, né? E no mercado de contabilidade eu enxergo, Roberto Zé Adriano, que essa é a tendência, o surgimento de grandes marcas que vão dominar o mercado de contabilidade e o pequeno contador, que os advogados usam muito esse termo, talvez o contador passe a usar também. Eu conheço vários advogados, clientes meus lá, inclusive, que eles trabalham com o conceito, não, eu tenho um escritório boutique, meu escritório é pequenininho, atendo poucos clientes, cobro caro e tal. Pode até acontecer um contador boutique ou outro, mas não na entrega de DARFs, não na entrega de DCTF, na entrega de consultoria. Isso pode até acontecer, mas eu acredito muito na formação de grandes redes em 2 caminhos.
Um deles eu estou apostando. Redes que sejam formadas por fusão e aquisição, então escritórios que se juntam e que se compram e formam uma grande rede, que na verdade é uma empresa só com várias filiais, ou é o modelo que eu estou apostando, franquias. Várias empresas de contabilidade, independentes do ponto de vista societário, mas unidas no esforço do atendimento comum. Não, o que é interessante, você comentou da farmácia, eu até cito um outro exemplo, como prova que às vezes o comportamento humano é um pouco previsível, né? Nesse final de semana eu estive no shopping, numa loja de departamentos, em 2 lojas de departamentos, para ver roupas. Aí, normalmente o foco da pessoa que vai a uma loja de departamento é comprar roupa, calça, blusa, jaqueta, camisa, etc e tal. Aí no meio do caminho a minha filha fala assim, eu quero ver algumas meias, onde que estão as meias? Falei, pode ter certeza, está do lado do caixa. Porque é o lugar que você lembra, putz, faltou a meia. E em todas as lojas de departamento que você vai, a meia está do lado do caixa. Ou seja, você está com o seu pacote, com a sua sacola de coisas que você escolheu, que você experimentou, que deu tudo certo, e a meia e outros penduricalhos você vai pegando ali, chegando no caixa, entendeu? Então é uma forma de ver o comportamento humano e fazer a coisa acontecer do jeito que ele precisa. E trazendo isso para o mundo da contabilidade, o escritório é um grande centro de conveniências, de serviços para negócios. Serviços que vão ajudar aquele cliente... Pode oferecer uma infinidade de serviços. Exatamente. A questão é, o que você vai colocar na sua prateleira? Porque isso tem um custo. Assim como no mercado, assim como na loja de departamentos, você tem que ter um faturamento por metro quadrado. No seu caso, você não pode ir ao seu cliente todo dia e falar assim, hoje eu vendo isso, hoje eu vendo aquilo, hoje eu vendo aquilo outro, hoje eu vendo aquilo outro. Né? Você tem um número limitado de pontos de contato com o seu cliente. Então é a sua prateleira. Se você abre o paletó e fala, eu resolvo todos os problemas, é difícil. Complicou. Isso seria até possível, será até possível num futuro, quando você tiver a maioria dos contatos com o seu cliente no meio digital, automatizado. Aí entra aquela questão da cauda longa, mas isso eu vou deixar para daqui a pouquinho. Então, a questão da prateleira é um ponto importantíssimo no planejamento do negócio, que é exatamente isso que você estava explicando. Eu estava falando que o que a gente faz é criar várias cadeias de valor de entrega, que são prateleiras diferentes, né? E dependendo do cliente, a gente mostra uma prateleira que é aderente, porque já percebemos isso em outras experiências, à necessidade daquele cliente. É lógico que o desafio, porque isso não é... eu tinha esse sonho, deixa eu contar isso para vocês. Quando eu montei a Sevilha lá, depois que eu venci a história da Xerox, né? O que eu imaginei daqui 15 anos, eu estou tranquilo, porque eu já consegui uma carteira bacana de clientes, eu não preciso fazer mais nada, é só ficar repetindo a mesma coisa. Olha que ilusão a minha, né? Mas não é assim que o mercado funciona, o mercado é dinâmico. Então, a cadeia de entrega que hoje nós usamos, nós estamos o tempo inteiro tentando revalidar aquilo, ouvindo a opinião do cliente, ouvindo a opinião de franqueados, olhando o mercado, fazendo benchmarking, para você ter sempre uma cadeia de valor que faz sentido. E aí entregar para o cliente o que ele precisa, e frequentemente ele nem sabe que precisa. Muitas vezes você tem um discurso prévio de deixa eu te conduzir no processo de percepção do cliente, porque é muito melhor quando ele percebe do que quando você diz, né? Então tem também uma estratégia de percepção nisso, né? Você estava dizendo sobre essa questão dos meios eletrônicos, né? Uma solução que a gente tem na franquia, somos o único que tem, é a solução de aplicativos. Nossos clientes todos e dos nossos franqueados têm um aplicativo, tudo que nós fazemos está lá no aplicativo. Exatamente, isso te permite ter uma oferta de prateleira infinita, customizada ou personalizada para cada um deles. Inclusive porque tem o push notification, né? Então se eu quiser, sei lá, por exemplo, vou dar aqui um exemplo qualquer, mas eu acho que o Home Smart é legal para este grupo de clientes aqui, eu crio um push notification, todos eles recebem. Cara, conheça mais sobre o Home Smart, ele faz isso, olha aqui um exemplo, ou assista um vídeo, ou visita um lugar, né? Sensacional. E muita gente tem falado hoje do BPO. BPO, é uma sigla em inglês que significa Business Process Outsourcing. Na prática, o que é o BPO? É a terceirização de algum processo de negócio. Você que está aí no seu escritório já faz isso desde sempre, porque você terceiriza o processo de folha de pagamentos, contabilidade e fiscal dos seus clientes. Mas muita gente tem falado do BPO na questão financeira. Como é que você enxerga isso? Você está fazendo esse movimento também?
Roberto, assim, BPO é um assunto muito interessante. Vou me amarrar um pouquinho na pergunta mesmo que você fez, né? Você já faz BPO de folha de pagamento, de fiscal, de contábil, já existe uma terceirização de processos, né? Ouço muita gente no mercado, muita gente dizendo o seguinte, então o papel do contador consultor é fazer o BPO financeiro, é lá que está a consultoria, porque eu ajudo ele na parte financeira e tal. A parte financeira de uma empresa é um processo que, a não ser que ela seja um banco, a não ser que ela seja uma fintech, a não ser que ela seja algo parecido com isso, não é o objetivo fim do cliente. É um objetivo intermediário, é uma necessidade e não um objetivo do cliente, né? Se você for pensar, é uma necessidade que poderia até ser classificada, talvez, naquele conceito de um mal necessário. Putz, eu preciso ficar cuidando do meu financeiro, porque eu queria mesmo é vender, eu queria mesmo atender o cliente, mas eu tenho que cuidar do meu financeiro. Quando ele encontra a oportunidade de terceirizar isso, porque por alguma razão ele não tem competência, ou ele não sabe fazer, e ele acha um bom parceiro para isso, existe uma oportunidade de negócio aí, ponto. Mas não existe uma oportunidade de transformação da cadeia de valor, porque eu não agreguei no modelo padrão de BPO, nenhum valor para o meu cliente. Eu não ajudei o cliente de maneira nenhuma a vender mais, a ser mais lucrativo. É lógico que no BPO, quando eu estou mexendo com os números, assim como na contabilidade, abrem-se oportunidades, mas não é o foco central do BPO, é o processo só, né? Tanto que ele é um Business Process Outsourcing, eu terceirizo somente o processo. Mas se você observar pelo lado de que você está liberando o tempo do cliente para ele fazer o que ele faz melhor, por exemplo, vender, nesse momento você, de certa forma, está ajudando ele a vender mais, porque está tendo mais tempo para vender mais. Por essa ótica, seria um benefício ou você vê que não? Então, de novo, eu acredito que tem um perfil de cliente que é capaz de enxergar esse valor. Como nós falamos no outro bate-papo, Adriano, tem perfis de clientes capazes de ver valor em momentos diferentes, né? Certo. Por exemplo, lá na Sevilha Contabilidade, nós optamos por não avançar nessa linha. Nós operamos por um tempo nessa linha, depois desistimos porque percebemos que não estava agregando valor e, além de não agregar valor, estava trazendo desgaste com os clientes. Entendi. Né? Por quê? Vou te dar um exemplo muito básico assim. Tá bom, nós fazemos a parte financeira do cliente, bacana. Mas o cliente comprou coisas lá que não nos contou que ele comprou. E que na hora de pagar, nós não sabíamos que tinha que pagar porque o processo interno do cliente não estava azeitado no ponto bacana. Não tinha DDA, não tinha registro, o boleto não apareceu. Apareceu vencido, tinha uma multa, pronto. Mas a multa é de vocês, a culpa é de vocês, como é que vocês me fazem pagar um boleto atrasado? Então, vira um elemento em alguns momentos de desgaste. Eu não estou dizendo que é impossível. Tem aquela empresa, por exemplo, empresas multinacionais, algumas empresas estrangeiras que nós atendemos, têm o perfil perfeito para fazer isso. Porque eles têm método, processo, eles sabem como funciona, que é uma maravilha. Mas para alguns clientes não funciona. Então, eu recomendo cuidado na hora de selecionar o cliente que pode fazer. Agora, você também pode, Zé Adriano, quero aproveitar para falar sobre isso, como contador, orientar o teu cliente, por exemplo, em assunto que nós já falamos aqui, na escolha de um bom software. Porque o que eu vejo, muitas vezes, são clientes que têm softwares incapazes de fazer o que o cliente precisa e que sofrem demais, porque o software não tem competência para cuidar daquilo. E o cliente, ele é muito respeitoso em relação à opinião do contador. Quando você, contador, diz para o teu cliente, este teu software eu não penso que é o melhor, vai conhecer esse outro aqui que talvez ele te ajude mais, você já está ajudando demais teu cliente nisso também. Entendi. O BPO é um processo consultivo ou um processo de eficiência operacional? O BPO, como desenho básico, é um processo de eficiência operacional. Então é escala. Escala. Você precisa de muito. Precisa de muito. Muito. É isso é aí. Um negócio de risco com escala. Com escala. Entendi. Só justifica o risco com grande escala. O que muita gente faz, bem feito por aí que eu vejo, é apoiado no BPO, vender consultoria. Então, usar BPO para planejamento financeiro, usar BPO... Então, você consegue agregar, é claro que sim. Mas o BPO puramente é processo. Você faz o upsell. Um upsell de outros serviços que você poderia fazer também se o financeiro é feito lá na empresa, desde que seja bem feito. Sim. Entendi. Sobre o mundo atual ainda, como é que você está enxergando o futuro desse mercado? Quais são as tendências que você está percebendo aí para os próximos anos? As tendências estão muito claras, acho que todo mundo consegue perceber isso, né? A tendência de um elevadíssimo nível de automação,
de que as atividades comecem a acontecer de maneira muito mais automática e de que o contador fique finalmente liberado. Isso é algo para ser comemorado, não é para ser temido. Eu vejo gente por aí com medo disso e tal, mas que o contador fique finalmente liberado de ter que fazer atividades que não agregam valor para o seu cliente e que possa, este contador, se requalificar para entregar valor para o seu cliente. O meu medo, Zé Adriano, Roberto e você que está me assistindo, para ser completamente transparente com vocês, tem muito contador por aí que não quer isso. Tem muito contador, eu conheço alguns, que o sonho dele é continuar me dando uma pilha de documentos, põe um tecladinho aqui, deixa que eu digito esse negócio todo, não põe telefone para tocar, não me põe para falar com o cliente. Existe esse perfil. Este contador vai sofrer com essa mudança. Eu acho que eu sou um pouco mais catastrófico nesse sentido, porque eu acredito que de hoje, né, em maio de 2019, para os próximos 5 anos, aqueles contadores que não se adequarem a novos processos, a novas tecnologias, a tendência é que ele morra, né? No sentido financeiro até, financeiro, né? Recurso, né? E empresarial. Então, acho que ele tem que observar que o mundo mudou e que ele precisa seguir esse bonde, ele precisa se adequar às novas tendências. Então, ele precisa organizar o cliente dele, ele precisa parar de digitar documentos a partir de malotes físicos que os clientes dele enviam mensalmente. Né? Não faz o menor sentido você ter algo que remonta centenas de anos. Né? Hoje nós estamos diferentes. Né? Então, todo mundo hoje usa um smartphone para fazer as coisas mais básicas do dia a dia. E por que não pensar, trazer essa facilidade para o dia a dia da sua empresa contábil? Por que resistir a isso? Exatamente, não faz o menor sentido você resistir. Então eu vejo que se nos próximos 5 anos você não organizar os seus clientes para que você consiga conversar com eles usando tecnologia, você morre. Mas ao mesmo tempo você precisa ganhar dinheiro. Então, eu entendo que o fato de você ter o seu cliente organizado, você vai poder, sim, começar a oferecer novos serviços que, de fato, levem valor agregado na percepção, na ótica do cliente, e isso vai trazer ali uma movimentação muito maior na oferta de novos serviços e, naturalmente, de dinheiro, mas, naturalmente, de prosperidade para toda a cadeia envolvida. De valor, de ser útil. Né? Muito bem. Vicente, agora, se me permite, vou fazer algumas perguntas um pouco mais pessoais. Vamos lá. Eu tenho 1,87 m. Não é? Não era isso? Mais difíceis. Aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Então, meu sonho, vou rasgar o coração, vou dizer para vocês qual é meu sonho. Meu sonho aliás, eu vou contar essa história para vocês. Eu vi esses dias, piadinha boba, mas meu sonho é, no dia do meu velório, as pessoas dizerem assim, ih, olha lá, ele está vivo, não morreu não. Não, o meu sonho é, quando eu não estiver mais aqui, que as pessoas digam, poxa, esse cara me ajudou no meu negócio, me fez diferença. E quando eu falo de ajudar, sei lá, parece romantismo, e talvez até seja uma certa dose. Eu não estou falando de me ajudou a ganhar dinheiro, mas me ajudou a realizar meu sonho, porque no fundo, todo empreendedor, todo cara que toca a campainha lá na Sevilha e diz, quero abrir uma empresa, ele tem um sonho. E às vezes, vocês sabem, pessoal, vocês também que estão me assistindo sabem, o pessoal aposta alto nisso. Tem gente que apostou casamento, carro, dinheiro, casa, a vida no sonho deles, né? E eu me revolto, vou contar uma historinha aqui para vocês, né? Aconteceu um tempo atrás, você não tem noção da quantidade de filho que eu tenho, né? Mas outro filho, não foi minha filhinha, não. Um dos meus filhos ficou doente, levei no médico, aquela coisa de diarreia, vômito, febre, chorando e tal, né? Aí você leva no hospital, vai para lá, faz exame, volta para cá, faz exame, pega isso, volta lá. Depois de 4 horas, o médico virou para mim e falou, seu filho tem uma virose. Não sei se já aconteceu com você ou não, mas a vontade que eu tinha era pular do outro lado da mesa, agarrar o médico e cobrir ele de bolacha, né? Porque é frustrante demais. Muito frustrante. Né? É frustrante demais. E talvez até seja um diagnóstico correto e tal. E até aproveito para falar sobre isso, muitas vezes, contabilmente, a gente dá a informação correta para o contador, mas aquele médico não me ajudou na minha aflição de cuidar do meu filho. E se você, não faz sentido a comparação, mas farei com a tua licença, se você me permite, muitas vezes a empresa é como se fosse um filho para o cara mesmo, né? É algo que, assim, ele quer um alívio, ele quer um apoio, e eu não durmo bem pensando que eu, como contador, não levo esse alívio, que eu digo para os meus clientes, olha, o que você tem é uma virose. Então, o meu sonho é parar de dizer, e não tem mais no mercado de contabilidade gente que diga, a tua empresa tem uma virose. Não, eu quero que a gente, de verdade, segure na mão do empreendedor, diga, deixa eu te explicar o que é possível fazer.
Não quer dizer que todo mundo terá pleno sucesso, mas a minha parte, a tua parte, eu acho que a gente tem que fazer bem feito. E o que é sucesso para você? Cara, isso é uma ótima pergunta, Roberto. Se você pensar no sucesso como se fosse um medidor de sucesso, como se fosse uma régua, então você pode ter uma régua que mede centímetros, outra régua que mede polegadas, um monte de medidas, né? E eu também acho, Roberto e Zé Adriano, que o sucesso pode ser medido de várias maneiras. A mais comum, você tenho certeza que pensa nessa maneira, é quanto dinheiro eu tenho no meu banco. Então, saldo bancário pode ser uma medida de sucesso, né? Mas tem outras, por exemplo, quantas pessoas eu já ajudei. Que sentido, que propósito eu estou dando para a minha vida e para a minha profissão. Então, é um conjunto de coisas, né, que é talvez não medido com uma única régua. Mas você sabe o dia que você teve um dia de sucesso porque você vai embora para casa feliz e leve. Esse dia foi um dia de sucesso. E eu acredito que é isso. Essa sensação de você estar feliz e leve é que é o melhor sintoma do sucesso, Roberto. E quem é que te inspira? Puxa vida, tem muita gente que me inspira por aí, viu? Eu vou, assim, tem algumas coisas bastante óbvias em relação a essa questão de inspiração, né? Por exemplo, a visão do Steve Jobs de olhar o mundo de um jeito diferente, de uma perspectiva que nunca ninguém olhou, é uma visão que eu olho muito com carinho para essa visão e procuro me trazer dali pensamentos para cá. Eu acho que o que nós precisamos é de um mundo novo, né? Tem aquele livro que é o de Sofia, como é que é? O Sonho de Sofia? O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, obrigado. Faz muito tempo que eu li esse livro, né? O Mundo de Sofia, ele tem um trecho ali em que ele fala que se eu pegar esse copo aqui e levantar e disser, vou largar, todos nós aqui diríamos, ele vai cair, apostaríamos que ele vai cair, né? Minha filhinha de 2 anos, ela tem uma visão ingênua, se eu soltar o copo e ela não cair, ela vai achar normal, tá bom, não caiu, né? Nós todos, e acho que o Steve Jobs trouxe isso, né? Nós todos olhamos o mundo da mesma forma, e o mundo não é de uma forma só, né? Tem outras maneiras de olhar, e eu acho que a contabilidade tem essa oportunidade, viu, de ser olhada de outra maneira. Quem que é o Vicente? Puxa vida, quem é o Vicente? Abre seu coração. Abro o meu coração. Cara, o Vicente é um cara que me exige uma paciência de mim mesmo, porque eu me vejo fazendo tanta coisa com a qual depois eu olho e não concordo, né? E, assim, vários conflitos de, puxa, não era aquilo, você devia ter feito de outra maneira, talvez até eu me cobre demais em relação a isso, mas eu vou me definir assim como alguém que está buscando o caminho ainda, viu? Que está tentando entender qual é o caminho. E as pessoas, fico muito feliz quando as pessoas pedem a minha opinião e olham para mim e dizem, não, eu vou seguir o que esse cara está fazendo, né? Vou contar uma história aqui para vocês. Eu estava uma vez, muito tempo atrás, estava de férias, e fui para o Rio de Janeiro de carro. Naquela época era uma coisa possível, né? Ir para o Rio de Janeiro de carro. É uma cidade linda, mas a gente hoje em dia tem medo, né? Hoje em dia eu já não faria isso. Mas fui passear de carro lá no Rio de Janeiro e tal. Na hora de vir embora, estava na Avenida Brasil, a época que não existia GPS, era guia de livro aqueles, né? E procurando a saída para São Paulo, alguém tinha me dado uma dica, ó, vai por aqui, aí você vai entrar à direita ali na frente e tal, né? E eu errei a saída e comecei a dar volta nos viadutos ali da Avenida Brasil. Quando eu reparei, tinha um carro me seguindo atrás e tinha uma pessoa no banco de trás do meu carro. Ela olhou e falou, a placa é de São Paulo. E a gente logo deduziu, ele viu que a minha placa é de São Paulo, ele acha que eu sei ir embora daqui. E ele começou a me seguir. Olha a responsabilidade, hein? E eu dei a volta. Daqui a pouco eu entrei numa estrada, né, que para mim era a estrada que é para São Paulo. Eu entrei na estrada, quando a gente estava já na parte totalmente estrada, porque tem aquela alça de acesso e tal. Quando a gente já estava na estrada, ele passou, buzinou, pôs a mão para fora e foi embora. E eu parei no posto porque eu precisava abastecer. Parei para abastecer, tudo bem e tal. Escuta, essa aqui é a estrada para São Paulo. Não, essa é a estrada que vai para Brasília, cara. E o cara que me seguiu, acho que deve estar em Brasília até hoje, né? Então, assim, de vez em quando eu me perco. Você quer me seguir? Toma cuidado, dá uma olhada no GPS, tenha a sua autocrítica, né? Porque eu já me perdi muito, já mandei muita gente para Brasília quando eu queria mandar para São Paulo. Viu? E o que você está esperando do nosso país, do Brasil? Como é que você enxerga o nosso futuro? Você vê, por exemplo, deixa eu dar um caso concreto aqui, né? Que tem a ver com a nossa profissão. Daqui a pouco eu falo mais do lado humano, né? Mas quando eu comecei, é verdade essa história, quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, eu montei a Sevilha quando eu fiz 17 anos de idade, mas eu comecei a trabalhar contabilidade aos 13 anos de idade. No escritório, fui ser office boy e tal, etc. Né? Quando eu fui fazer as primeiras atividades que não era office boy, que era contabilidade mesmo, eu fui para a área fiscal, impostos. E aí meu chefe me ensinou lá como é que fazia e tal. Eu falei, cara, mas esse negócio é complicado, hein? 36 anos tem essa história que eu estou contando para vocês. Cara, mas esse negócio é complicado, hein? Ele falou, não, mas
Vicente, fica tranquilo, porque vem aí a reforma tributária. Isso foi 36 anos atrás, eu fui engambelado, estou até hoje esperando a reforma tributária. Sensacional. Eu acho que o Brasil é um país de oportunidades incríveis, não só profissionais, mas pessoais também. Eu viajo muito esse Brasil e acho um país maravilhoso sobre esse sentido. Mas ele precisa de alguns ajustes. Do jeito que ele está, ele não funciona bem. O problema é que nós não conseguimos fazer as reformas que precisam ser feitas, como a tributária é uma delas, né? E quando fazemos só aqui na superfície. A gente raspa a superfície, mas não vai lá no que está no fundo, né? Então eu acredito que tem uma necessidade muito grande de reformas e aí eu vou ser pessimista. Eu não acredito na possibilidade deste governo de agora, por exemplo, não por incompetência dele, não é nada disso não, mas eu não acredito que é algo que vai ser feito nos próximos 5 anos, por exemplo. Não vejo o cenário para todas as reformas na profundidade necessária. O que eu acho que vai acontecer, de novo, eles vão dar uma raspadinha na superfície, está tudo bem, vamos em frente. Penúltima pergunta. Putz, ainda tem mais 2, cara. Penúltima. É simples. O que te faz chorar? Cara, olha, eu sou manteiga derretida, que se fala assim? Aqui em São Paulo a gente fala que é manteiga derretida, né? Eu sou manteiga derretida, né? Assim, no aspecto pessoal, o que me faz chorar muito são meus filhos, de alegria de vê-los se desenvolvendo. É muito legal, né? Você vê, vocês têm filhos, acho que vocês também devem ter. É muito legal você ver a criançada se desenvolver. O Roberto teve a oportunidade de conhecer um dos meus filhos mais velhos e tal, né? E você vai se lembrar, ele falou em público numa turminha pequena, tinham 20 e poucas pessoas ali e tal. Foi um dia ali que me emocionou demais, né? Porque, um garoto que outro dia mandava de fralda por aí, falando para todo mundo, eu fiquei muito feliz. Então, meus filhos me fazem chorar demais, né? Mas eu acredito que, de uma maneira geral, os sonhos das pessoas me emocionam, né? E é de coração que eu digo isso, viu? Quando eu vejo um cliente meu se saindo bem e conquistando os sonhos dele, e compartilhando a alegria dele comigo, eu fico honestamente emocionado de ver isso. Eu constatei isso. Lá, você já viu isso acontecendo? Pronto, você já viu. E a última, o que te faz? O que faz o Vicente sorrir? Que bacana. Tirando eu, né? Lógico. Em geral, assim, é interessante. Você sabe que, vou confessar uma coisa para vocês. Eu já contei isso para o Roberto mais separadamente. Acho que em público, assim, é a primeira vez que eu vou falar isso, né? Eu sou extremamente tímido. E é uma dificuldade que eu tenho, né? Então, até o meu sorriso, ele é um pouco reservado, um pouco tímido, né? Nós também, né? Isso, vocês têm um sorriso preso e tal, né? Mas a coisa que mais frequentemente me faz sorrir são as besteiras que eu faço. Eu dou muita risada de mim mesmo. Eu me acho um grande trapalhão de verdade e gosto muito de rir das coisas bobas que eu faço. Muito bem, pessoal. Chegamos ao fim dessa conversa com mais do que um profissional da contabilidade, mais do que um empresário, com uma pessoa de um coração gigantesco, como vocês puderam perceber aí, uma pessoa admirável e que a gente tem muito orgulho de caminhar junto, pelo menos alguns pedacinhos da vida. Eu também tenho esse orgulho, né, de estar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Foi um prazer, viu? Parabéns pela história. Parabéns para nós todos. Eu sou o José. Tchau. Tchau. Finalmente.